Pessoal, para quem quiser brincar também estará disponível lá no Ava, tá? O projeto Association Rule9, com o código-fonte do projeto NetBeans, tudo bonitinho, tá? Então fiz essa ferramentinha aqui para quem quiser ver como é que é feita a extração, tá? Inclusive, pessoal, aqui eu uso... eu uso um esquema aqui para fazer a contagem das regras de associação, tá? Que é um pouco diferente da contagem tabela, tá? Até para ocupar espaço de armazenamento e para facilitar de fato a contagem. Porque o que acontece? Vamos pegar o exemplo da aula. Vamos ver a importância das estruturas de dados na nossa vida, tá? Vou pegar essa tabelinha aqui só para citar como exemplo. Obviamente que é uma tabela muito pequena, tá? Opa, não é aqui não. Jamboard. Verdinho, meu filho. Bom, o que acontece? Se você armazenar isso no formato de tabela, perceba o seguinte, né? Se você contar quantos N tem aqui, tá? Você pode perceber, inclusive, não precisa nem contar, né? Visualmente, os N's aqui ocorrem muito mais do que os S, certo? Mas o que me interessa para contabilizar as regras aqui, suporte, etc., é onde aparece o S, não onde aparece o N, tá? Então, se eu armazenar de fato em uma tabela, fica lento pra caramba, lento pra caramba não, consome muita memória, muito espaço de armazenamento se você tiver no arquivo, e a hora que você trazer para memória, obviamente que vai consumir muita memória, tá? E outra, tá? Toda vez que você vai, por exemplo, eu quero o suporte do pão, tá? Você vai ter que pegar desde a primeira transação e até a última transação. Então você imagina que você tem 1 trilhão de transações, então para cada item você vai ter que percorrer o 1 trilhão de transações para contar quantas vezes o item ocorre, para calcular os 2 itens 7, mais 1 trilhão de transações, 3 itens 7, mais 1 trilhão de transações e assim por diante, tá? E aí o que a gente faz para agilizar esta conta aqui? Isso é utilizado muito em recuperação de informação também, tá? Aqueles buscadores lá que retornam rapidinho. O processo é semelhante de armazenamento das informações, tá? Então, ao invés de eu ter essa tabela, eu vou ter para cada item tá? Um hash, tá? De preferência um hash, tá? Com todos as transações que aquele elemento ocorre. Então, leite, por exemplo, ó, ocorre na 2 e na transação 4. O café ocorre na 1, na 3 e na 4. Opa, deixa eu fazer a setinha aqui para ficar igual. Ocorre na 1, na 3 e na 4. Tá? Cerveja ocorre na 2 e na 5. Então, tá? Aí pão ocorre na 1, 2, 3, 4 e 7. Então pão 1, 2, 3, 4 e 7. Manteiga. Vou fazer só para manteiga aqui. Ocorre na 1, 2, 3, 4 e 6, tá? E aí o que acontece? Ó, de cara, se você pegar, você está usando o Java, está usando Python, etc., você tem o tamanho do número de itens armazenado no seu hash. Pode ser por lista também, mas lista vai ser um pouquinho... se for ordenado, nem tanto, né? Se for manter a lista ordenada, e vai ser ordenada por padrão, né? Você pode fazer busca binária também, pode ser uma alternativa interessante. Eu opto pelo hash, porque o hash se não houver conflitos, né? A tendência é O de 1 para você achar um elemento. Mas enfim, se quiser por lista ordenada também dá. Mas a questão você vai ter uma chave aqui para cada item da sua base de dados. Tá? A chave é o próprio item, né? E aqui você vai ter o mapeamento desse item
para o ID de todas as instâncias que aquele item ocorre, certo? Então, aquele ocorreu, leite ocorreu no 2, leite ocorreu no 4, café ocorreu no 1, no 3 e no 4 e assim por diante. Perceba que de cara, tá? Só com essa informação eu já posso um item set frequente, que é só retornar o tamanho da lista, tamanho do hash, etc. Eu já vou ver quem que é infrequente nesse trem aqui, ó. Já corto e cortaria arroz e feijão, tá? Beleza. Dado que eu tenho os item sets frequentes que sobrou, eu quero ver quantas vezes ele ocorre, tá? Quantas vezes ocorre café em pão. Então é só percorrer, ó, as chaves do seu hash, ó. Então 1. E aí eu vou no outro item set, aqui no outro hash set, verifico esse cara contém 1. Se for hash, né, é odd 1, dado que não há conflito, né? Então, ó, percorri uma vez, tá aqui? Tá. Uma vez. Movo para a próxima chave, tá aqui? Tá. 2 vezes ocorreu. Esse 4 tá aqui? Tá. 3 vezes, tá? Perceba que com uma iteração sobre as chaves do café, eu já calculei todas as ocorrências de café com pão, só percorrendo as chaves do café, tá? E perceba que aqui eu tinha que verificar, opa, é sim aqui? É sim aqui? É sim aqui? Não. É sim aqui? É sim aqui? É sim, 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 e assim por diante, tá? Nossa, pareceu Chaves agora, né? Então, entenderam a agilidade? Perceba que eu não perco tanto espaço armazenando os nãos, eu consigo verificar as ocorrências rapidamente, tá? Então, por exemplo, quando você quer maneira mais simplista de um sistema de recuperação de informação, você tem essa lista que chama de lista invertida de termos, né? Porque ao invés de você ter o documento e os termos que ocorrem no documento, uma lista, você tem o termo, tá? E quais documentos aquele termo ocorre. Então, a hora que você faz a busca, fala, ó, eu quero similaridade e cosseno. Eu tenho a lista de termos, né, o conjunto de documentos que ocorre a palavra similaridade, eu tenho um conjunto de termos que ocorre a palavra cosseno, eu dou uma união da lista, operação de conjunto, tá? Onde ocorreu os dois é o documento, tá? Então, por debaixo dos panos, né, você pega o primeiro elemento, quais documentos ocorrem no primeiro elemento, verifica se esse documento também está no outro conjunto e retorna, tá? Então não precisa ter uma tabelona gigante, né, com 1 trilhão de páginas do Google, tá? E para cada vez que você faz uma busca dois termos, ele analisar uma tabela e ficar verificando se bate, quais documentos que bate um termo, bate outro, bate um termo, bate outro e assim por diante, tá? É uma estrutura bem eficiente para armazenamento e recuperação de informação, que é chamada de índice invertido, tá? No caso, o meu índice é o termo e onde ocorre aquele termo, né, o item aqui, no caso as transações, né, você vai marcando aqui. Bem, então é essa estrutura que eu utilizo para implementar, mas explicada esta primeira curiosidade, eu vou deixar disponível lá uma série de bases de um mercado lá de São Carlos. Então tem aqui só de compras de um dia, compra de um mês, compra de 3 meses, 7 dias, 14 dias. E esse basicão aqui que é o mesmo exemplo que eu uso na aula, tá? Bom, vou pegar aqui um de mercado só pra gente ver, ó. Vou colocar a base aqui, a entrada da base. Aqui tem os valores de suporte mínimo para configurar. Vou colocar 1% aqui. Convicção, added value, odds ratio. Esse daqui são medidas que eu adicionei ao longo do tempo, então naqueles artigos, né? Mas nós temos a convicção, lift mínimo e rolling interest, tá? Que foram explicadas na aula. Tá? E aqui eu tenho outras opções, tá? Qual que é o número máximo de itens no corpo da regra? Falo, ó, eu só quero regra com um item no antecedente e um no consequente. Por padrão, tá? Só vai ter um item no consequente por aquela questão de número de regras geradas. Mas eu posso limitar também o item no consequente e eu posso excluir itens da regra. Por exemplo, não quero gerar regra com Coca-Cola. Eu já especifico Coca-Cola aqui no momento da geração, ele nem gera item com Coca-Cola, tá? Eu vou rodar primeiro só com essa configuração bem básica, sem especificar nada do tipo. Tá? Ó, com esse suporte aqui de 0.01, tá? Eu tenho 1971 regras geradas, tá? Então aqui, ó, tem o corpo da regra, a cabeça da regra, tá? Sempre a cabeça com um único elemento, ó. Então quem compra Coca-Cola agora na Antártica normalmente leva a Fanta com confiança de 22%. 22% das vezes
essa compra ocorre. Aqui tem o valor do lift, do linters, convicção, etc. Tá? A gente pode ordenar por confiança. Aqui que é mais confiante aqui, ó. Açúcar União, Coca-Cola, creme de leite Nestlé e pica em leite moça, tá? Arroz prato frito, creme de leite Nestlé, implica em leite moça. Perceba que aqui tá tendo a marca dos produtos, enfim, né? Se a gente quiser fazer algo mais genérico, a gente faz aquele mapeamento que eu falei, né? Se for açúcar alguma coisa, vira açúcar, enfim, né? O problema é quando tem Coca-Cola, alguma coisa do tipo, você saber que é um refrigerante, por exemplo. Então é ideal que você tenha um mapeamento, tá? Tipo, quais itens correspondem a refrigerante e aplicar isso na sua base, tá? Mas enfim, a gente tem todas as medidas de ordenação, ver qual que tem a maior relação, a lift de 8,90. Então comprar Bombril e farinha de trigo Renata aumenta 8 vezes a chance do cara comprar assim. Então normalmente quando o cara vai comprar Bombril e farinha de trigo, ele está fazendo aquela compra do mês, etc. E compra sal também, tá? Se não está fazendo compra do mês, normalmente ele não compra sal, tá? Não compra sal separado, tá? Por convicção também podemos ordenar aqui por convicção, tá? A grande questão aqui que, se eu não me engano, tinha promoção de leite moça na época, então parece leite moça pra caramba, tá? E se por acaso você quiser filtrar isso daí, fala, ó, eu quero excluir regras que tenham leite moça, eu quero excluir regras que tenham Coca-Cola, tá? E aí vamos extrair as regras. Tá? Agora se um monte de coisa com açúcar, açúcar União, biscoito Nestlé, Bombril, Cisne, sabão em pó Oma, produtos de compra relacionados aqui, tá? Bem, pessoal, e se por acaso você quiser uma regra específica, né? Eu quero ver quais regras levam a esse pó, que é sabão em pó Omo, tá? Item no consequente, filtrar, tá? E aí ele vai filtrar tudo que leva a Omo para você explorar bonitinho, caso você tenha interesse. Opa, eu acho que agora eu tenho que gerar de novo. Tá? Tirando aqueles dois itens, até que sobrou bastante regra, né? 1074. E aí, se você quiser podar, né? Falar, eu só quero regra com confiança acima de 0.5, por exemplo. Aí você gera. Tá? Apenas 36 regras agora. Já diminuiu bastante, tá? E, deixa eu voltar para zero aqui. Aquela questão do cobertor curto, eu tinha falado é o seguinte, eu não vou mexer na confiança, eu vou fixar só o suporte pra gente ver. Eu tava com 0.1, eu vou colocar 0.5. Ó, perceba que com 0.5 eu já não extraio nada de regra de associação, tá? Se eu colocar 0.3, ó, só duas regras de associação. Se eu colocar 0.2, 0.02, né, que é 2% aí. 70, 0.1. Vai demorar um pouquinho. Ó, 70.074, eu percebo que está tendo um aumento basicamente exponencial, né? O negócio está fazendo assim conforme eu estou diminuindo o valor do suporte. Então, aquela questão do cobertor curto, tá? Eu vario um pouquinho o suporte, não gero nada, tá? Se eu colocar um pouquinho atrás, já gera um monte de coisa, tá? E aí vem as outras medidas aí para auxiliar a gente ranquear uma grande quantidade de regras geradas, por exemplo, utilizando o lift, utilizando a convicção, né, para aparecer aquelas que têm maior dependência, etc. Ou mesmo para podar o número de regras, tá? Então, se você quiser podar por lift, fala, ó, eu só quero regra positiva, tá? Com dependência positiva. Então, tem que ser maior que 1 pelo menos, né? Aí, manda extrair as regras.
Só tinha a regra maior que 1 aqui já? Ah, diminuiu. Era 1000 e mais? Era mais? Nem reparei. Pera aí. 0. Deu uma coincidência muito grande que meu lift não foi utilizado para podar nada, porque todas as regras já estão com o lift, com esse valor de suporte, já estão com o lift positivo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou podar com o lift 2. Tem que ser dobro, tem que aumentar o dobro de chance do item ocorrer. Poder por lift. Mas não é possível. 1070 diminuir 2 regras, né? Que beleza. Não, pera aí. Agora vai, tem que ir. Ah, agora sim, tá? Diminuir para 440 regras. Só galerinha acima de 4. Beleza, pessoal? Então é isso para quem quiser brincar aqui com a ferramenta de análise de associação. Mostrar a entrada para vocês. É uma entrada bem padrãozinha de regras de associação. Cada transação é uma linha, tá? E os itens na linha separados por espaço. Então, isso é a entrada para a ferramenta. Ok, pessoal? Então, até a próxima.